Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje vamos falar de produção integrada, um sistema agrícola baseado em boas práticas, atento à gestão racional dos recursos naturais e que privilegia a utilização de mecanismos de regulação natural em detrimento de outros fatores de produção, com o objetivo de contribuir também para a sustentabilidade dos territórios. Arrancamos esta viagem de sul para norte e começamos com a visita a um agricultor da zona do Montijo que elegeu a produção integrada como método preferencial. Fomos de encontro à colheita da cenoura, a cultura escolhida este ano, em rotação com a batata e a cebola, uma opção relacionada com as normas da produção integrada e pensada para uma melhor preservação do solo. É um conceito que, no fundo, educa os agricultores a trabalhar em consciência, tanto faz com a segurança alimentar como com o ambiente, e é o que faz sentido, é trabalharmos com estes métodos, é o que faz sentido. Difere num planeamento, por exemplo, das culturas, de forma a que se faça rotação aos solos, não andar a incidir permanentemente com as mesmas culturas, para evitarmos de usarmos sempre o mesmo tipo de produtos, os mesmos tipos de adubos. Uma menor utilização de produtos pesticidas é uma das características da produção integrada que ainda assim não os proíbe. A produção integrada permite uma excelente qualidade, grandes produções, boas produções e, portanto, apenas tem normas por forma a que se preserve o meio ambiente, a forma de trabalho das pessoas em si e usar o mínimo possível dos produtos químicos, os pesticidas. Controla-se utilizando os produtos devidamente autorizados e monitorizando a cultura com o apoio do técnico, neste caso o técnico da Prima Horta, por forma a não usar nem abusar dos pesticidas. Portanto, são usados única e exclusivamente conforme a necessidade. As associações de produtores podem ser um excelente apoio para os agricultores, não só na parte comercial, como na informação e na aplicação em campo dos métodos e técnicas de produção e monitorização. A produção integrada promove conhecimento e foco e traz na produção, não só à parte técnica, que é o meu caso, mas também à produção, estas valências, digamos assim. É importantíssimo estes três fatores, o lado económico, o lado do meio ambiente e da biodiversidade, da proteção do meio ambiente e da biodiversidade e, acima de tudo, a segurança alimentar. O que vocês estão a ver aqui é uma central de processamento. Estamos a ver aqui atrás de mim o processamento das cenouras. Só para vocês terem noção, já agora que é importante esta informação, estas cenouras estão a ser processadas e estão a ser processadas antes de entrarem aqui na fábrica. Elas são monitorizadas, é feita uma análise a estas cenouras, vai-se determinar o tipo, se têm resíduos ou não têm, e dentro dos resíduos que têm, se estão em conformidade da segurança alimentar. E elas só são processadas se estiverem dentro desses parâmetros. Se não estiverem dentro desses parâmetros, nem sequer entram na cadeia e, portanto, acho que esta é, digamos que a mais-valia na produção integrada em relação àquilo que era feito no passado. Seguimos caminho rumo à Quinta do Selão, em Coimbra, mantendo-nos no mundo dos hortícolas, cultivados com o método de produção integrada, considerado pelo gerente desta empresa, João Paulo Cardoso, o mais equilibrado. Tentamos não usar químicos de síntese, no entanto, é legal utilizá-los num momento de flagelo, num momento de mais infortúnio biológico, fúngico ou de insetos. Os insetos são também parte importante, em muitos casos, de uma cultura bem-sucedida, sobretudo no controle de pragas. Ao nível do produtor, tem vantagens essencialmente de poder apresentar no mercado final um produto mais limpo de química. Também é um processo que, a longo prazo, permite algum tipo de poupança, uma vez que a química, neste momento, está violentamente cara. Portanto, o facto de nós podermos ter algum maneio ambiental e até de fauna auxiliar alivia muito a necessidade de aplicar químicos nas culturas. No fim de contas, a produção integrada acaba por ser um método
embora que com alguma aplicação de químicos, tenta proteger a fauna auxiliar, aquela fauna que é antagonista das pragas. Portanto, todos os produtos que nós aplicamos, embora que químicos, eles têm como intenção atacar a nossa praga e protegendo o auxiliar da praga. Portanto, matar o rato sem matar o gato. O baixo teor de resíduos é um dos fatores de diferenciação da produção integrada, bem como a qualidade do produto aliada ao respeito ambiental. Ter a possibilidade, se as condições o permitirem, apresentar um produto que à partida se poderá ser ou não resíduo zero, sem qualquer tipo de vestígios de química, mas também permite ter a possibilidade de aplicar produtos um bocado mais de síntese, um bocado de química, para controlar certas pragas que seria impossível com outros tipos de modos de produção. A agricultura integrada creio que é uma ferramenta espetacular do ponto de vista técnico e também de respeito ambiental, que nos permite termos todas as ferramentas de modo a ter um produto com qualidade e seguro e, ao mesmo tempo, com também respeito pelas normas ambientais, que são cada vez mais importantes. Antes de avançarmos com a próxima reportagem, vamos à conversa com Arlindo Cunha, viticultor, economista, professor universitário, antigo ministro da Agricultura de Cavaco Silva e antigo ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente de Durão Barroso. Na opinião do político, a produção integrada abre o maior número de possibilidades aos produtores e considera mesmo que este método é o futuro da agricultura. A produção integrada, eu digo que é praticamente um mar sem margens. Eu acho que é o nosso futuro, essencialmente. Para quem não optar por um modo de produção mais restrito, por exemplo, a agricultura biológica, nós no futuro, em termos de modo de produção agrícola, digamos, geral, temos que olhar essencialmente para a agricultura, para a produção integrada. O que é a produção integrada? Essencialmente é um modo de produção que utiliza as ferramentas convencionais da modernidade a que nós pertencemos, só que utiliza nas doses, nas ponderações e nos produtos que sejam menos agressivos para o ambiente, preservando na mesma a qualidade e a saúde humana. É um modo de produção que é mais respeitador do ambiente. E nós, se olharmos hoje em dia para a humanidade, para o crescimento da população mundial, sabemos que não podemos resolver o problema da alimentação mundial através apenas da agricultura biológica. Temos que ter agriculturas convencionais, mas sabemos que esses modos de produção agrícola convencionais, como essencialmente a produção integrada, têm que ser cada vez mais amigos do ambiente. E é por isso que nós estamos a trilhar uma grande autoestrada e essa autoestrada futura chama-se essencialmente produção integrada. De regresso à estrada, viajamos até Vila do Conde. Fomos visitar uma produção de kiwis para fazer o acompanhamento de um processo de auditoria feito pela Naturalfa, organização responsável por atribuir certificações agroalimentares, como é o caso da produção integrada. Vamos verificar como é que trabalham, como é que implementam boas práticas, como é que realizam as operações culturais. Portanto, neste caso estamos numa exploração de kiwis, vamos tentar perceber quais são as operações culturais que executam, as podas, as mondas, as colheitas, por aí fora, como é que executam cada uma dessas operações culturais, que tipo de acompanhamento é que dão às plantas em termos de fertilização, em termos de sanidade, portanto, se precisam de utilizar produtos fitofarmacêuticos ou não, caso utilizem fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, como é que os utilizam e se cumprem com a legislação, e depois vamos verificar também um conjunto de questões relacionadas com biodiversidade, como é que fomentam a biodiversidade na exploração, portanto, que práticas é que implementam. A auditoria verifica ainda questões relacionadas com a fauna ou a gestão de recursos naturais e energéticos, sendo que a partir de 1 de janeiro de 2024, a exigência tornou-se maior com a implementação de novas regras. Em primeiro lugar, quando disse sempre que existem alterações, muitas dúvidas. Muitas dúvidas porque houve alterações realmente significativas
na norma, como estávamos a falar, principalmente a ver com os temas da biodiversidade, gestão de resíduos, eficiência da água, eficiência dos nutrientes, a eficiência também na aplicação e quando aplicar também algum tratamento que tenha que ser feito. E então há muitas dúvidas e vão-nos perguntando sempre com o foco de como é que vão melhor implementar a norma. Tivemos que introduzir aqui novas questões de sustentabilidade e, portanto, entrar aqui na nova norma as questões da biodiversidade, as questões dos recursos, de gerir eficientemente os recursos, de garantir que sabemos como é que estamos a produzir e qual é a envolvência da produção desta exploração. Por exemplo, neste caso, está assente em que tipo de solo, está assente em que tipo qual é a vizinhança. As novas normas foram bem acolhidas pelos produtores, que podem continuar a marcar a diferença aplicando estas boas práticas. De alguma maneira já estávamos a tomar em conta esse tipo de situações, o enraivamento também já tínhamos, as sebes naturais já tínhamos, seguindo outros produtores que também estavam extremamente envolvidos, já levamos muito em conta todas essas novas regras. Nós já nos preocupávamos extremamente com o nível de biodiversidade nas nossas explorações. Conseguimos ouvir, por exemplo, agora aqui um passarinho nestas sebes que temos de propósito para resguardá-los. Nós colocamos uma série de troncos com furos para tentar ter o máximo de auxiliares na quinta, com especial destaque para abelhas e abelhões, para nos melhorar a nossa polinização. Coincidência, hoje estamos a começar a nossa polinização. Portanto, são tudo auxiliares que não têm um custo direto, nos aumentam o nosso nível de biodiversidade e, acima de tudo, vai-nos conseguir melhorar a nossa polinização, que é essencial para termos um produto de qualidade no mercado. Antes de nos despedirmos, ouvimos Francisco Gomes da Silva, professor universitário e nosso convidado para fazer o acompanhamento desta temporada do Terra 4.0. O docente acredita que a produção integrada já se tornou no modo de produção mais frequente adotado pelos agricultores em Portugal. Na minha opinião, tendencialmente, aquilo que nós designamos por produção integrada torna-se, aos poucos, o modo de produção mais comum, mais frequente, mais adotado pela generalidade dos agricultores. A produção integrada é regida por um conjunto de princípios relativamente simples que, fundamentalmente, por um lado, nos levam a tentar conhecer as características do solo e da água que usamos, por isso sustenta-se em análises de solos, análises de água, etc. E depois, por um conjunto de práticas de bom senso na utilização de alguns recursos, nomeadamente de algumas moléculas de agroquímicos, de fungicidas ou de herbicidas, ou de inseticidas, o que seja. É preciso respeitar todas as boas regras da utilização dos produtos, quer pelas pessoas, portanto, os aplicadores dos produtos têm que estar protegidos por causa de intoxicações, etc. Os níveis de aplicação, as quantidades de produto que se aplicam por unidade de calda ou por unidade de área, têm que estar dentro dos limites permitidos por lei. Depois, sei lá, imagina, aplicou um produto numa seara de tomate e vai fazer a colheita. Não pode colher se não tiver decorrido ainda o intervalo de segurança que evita o aparecimento de resíduos nos frutos. Ou seja, é um conjunto de práticas equilibradas. Ficamos por aqui no que diz respeito à produção integrada. Regressamos na próxima semana com mais agricultura em territórios sustentáveis.